Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Zolini do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes. Aqui a gente fala com quem está começando no bonsai sobre as técnicas básicas e de como começar nesse mundo aí do bonsai, tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que acontece bastante, né? Uma cliente minha entrou em contato comigo e falou assim: Guilherme, quebrou o vaso do meu bonsai, tá? Então essa amora aqui, ó, tá até nesse vasinho de plástico, né? É a Beth. E aí o Ronald, que é o marido dela, veio trazer a plantinha pra gente fazer um replantio aqui de emergência para um vaso novo, né? Então às vezes acontece de quebrar o vaso, né? Inclusive hoje eu estava dando uma volta aqui no jardim e vi uma planta que está com o vaso trincado, que eu vou ter que fazer um replantio também. Então vamos aproveitar que a gente está no final do inverno, um final de inverno muito estranho, né? A gente está passando aí uma onda de calor nessa semana aqui em Londrina. Ontem fez, eu acho que 33 graus, então está uma temperatura bem elevada, mas para os replantios é ótimo isso aí. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a umidade do substrato. Então aqui tá a amorinha que a gente vai fazer o replantio. Aí o vaso que eles escolheram é essa peça aqui, ó, uma peça muito bonita. Isso aqui é um vaso de cerâmica do Ricardo Mendes. É um cara que faz uns vasos de cerâmica muito bonitos. Então a gente acha que essa pecinha aqui vai ficar muito bonita nesse vaso aqui. E aí vocês vão acompanhar todo esse processo de replantio aqui para o vaso. Então, para fazer isso, vocês me conhecem. Então o primeiro passo para começar no replantio é reunir os materiais e preparar o substrato. O substrato já está aqui já. Eu preparei meio a meio, e para quem me conhece aqui do canal sabe que eu não compro substrato pronto. Eu compro terra vegetal, compro palha de arroz e compro a caqueira cerâmica da terracota, tá? Então a caqueira cerâmica da terracota é uma caqueira que vem pronta, já embaladinha. A gente usa a G1, que são cacos entre 2 milímetros e 6 milímetros. É uma caqueira muito boa, que tem padrão. Então é um parceiro nosso. Se você quiser caqueira cerâmica, entre em contato com a gente no Instagram, no Eu Quero um Bonsai, e fala lá: Guilherme, eu quero um pacote de caqueira cerâmica. Já coloquei aqui no nosso substrato, vou tirar aqui da frente. E claro, né, não posso deixar de falar do Taigood, que é outro parceiro nosso, que o Taigood é um adubo orgânico que tem macro e micronutrientes, um adubo completo para o bonsai, é um adubo específico para bonsai. E aí eu vou colocar um pouquinho de adubo aqui, né, nesse substrato aqui. E gente, como é adubo orgânico, é claro que ele já foi curtido, mas como ele é adubo orgânico, ele tem um cheirinho, tá, de adubo, tá? Então vamos colocar aqui para deixar essa terra, enriquecer um pouco essa terra. Eu fiz mais substrato do que precisava para essa planta, porque a gente tem outras plantas e agora a gente está no finzinho do inverno, começo da primavera, e é a hora do replantio, tá bom? Então aproveitem aí para fazer os replantios, para trocar as plantas de vaso, para a gente aproveitar essa primavera e esse verão com as plantas num substrato novo e com um crescimento bem vigoroso, tá? Então vou só misturar aqui o adubo no substrato aqui, para ficar um substrato um pouco mais enriquecido. E agora sim, bom, os materiais eu já tinha reunido. Então o vaso novo tá aqui, a planta tá aqui. Eu tenho um alicate. Como eu falo para iniciante, isso aqui, se você tá chegando agora, você vai se acostumar comigo fazendo isso. Como eu falo para iniciante, eu sempre mostro como fazer bonsai a baixo custo, tá? Então o vasinho, né, esse vasinho aqui, às vezes não tem como fugir dele. Mas, por exemplo, a ferramenta, ó, eu vou usar um alicate de serviços gerais e vou usar um alicatinho também, pode usar um alicatinho também de eletricista, né? Aquele alicatinho de corte para fazer o corte do fio de arame. Eu peguei as telinhas que estão aqui,
as telinhas de drenagem. Peguei uns arames aqui pra gente amarrar a amora no vaso, que tem que amarrar o bonsai no vaso, tá? Porque se a gente não amarra o bonsai no vaso, se ventar, se alguém pegar a planta pela planta, né? Não pegar pelo vaso, né? Pegar a planta ou ventar, ou um bicho vier mexer na planta aqui, ela pode se movimentar e quebrar as raízes, né? Lembrando, eu sempre falo, as raízes são a boca da planta, então a gente tem que deixar a raiz bem protegida para não ter nenhum problema de absorção de nutrientes, de quebra de raízes, tá? Então tem um hachizinho aqui, um hachi de metal, um presente de um amigo meu, do Adriano. Foi um dos meus primeiros alunos aqui do Eu Quero um Bonsai e me trouxe esse presente aqui, é bem bonitinho. Tem umas carpas desenhadas nesse hachi aqui, eu acho muito bonitinho, é bem prático, eu acho muito bonito. Muito obrigado, Adriano, pelo presente. Uma colher que é para mexer no substrato, uma faquinha que eu peguei só por desencargo de consciência mesmo, acho que nem vou usar. Então o que a gente faz? A gente deixa tudo preparado para fazer o replantio o mais rápido possível. Esse vaso aqui do Ricardo Mendes é um vaso que não tem uns furos de drenagem muito grande, né? Tá vendo? Uns furinhos bem pequenininhos aqui, ó, tamanho de uma polpa digital. E aí ele tem um furo no meio que é para drenagem e 4 furos aqui em volta que é para amarrar a planta, tá? Mas a gente não vai usar todos os furos para amarrar a planta, né? Essa planta é uma planta pequena, então eu vou usar 2 furos para amarrar a planta. E os furos de drenagem aqui não são muito grandes, né? Alguns vasos têm uns furos de drenagem muito maior, mas eu vou colocar aqui a telinha, vou colocar uma telinha aqui no fundo só para tampar esses furos de drenagem e os furos para amarração, para mostrar para vocês como que faz. É bem simplesinho. Aí eu peguei aqui um arame que passa, esse arame de alumínio esmaltado, tá? Ele passa aqui por baixo e eu vou colocar ele cruzado, ó. A gente tem 2 furos em cima, 2 furos embaixo aqui. Eu vou colocar ele cruzado. Eu vou pegar um da esquerda aqui e um da direita aqui de cima, para pegar bem em cima aqui. E desse jeito com a telinha, nada desse substrato vai sair por esses furinhos. Guilherme, tem que colocar a telinha? Olha, é melhor, tá? Para você não perder o substrato. Imagina só, você regando e toda vez que você rega, o seu substrato saindo pelo furo de drenagem. E aí, o que acontece? Com o tempo, a raiz da planta ali por baixo, onde está perto do furo de drenagem, vai ficando sem substrato, né? E se ela secar, ela pode morrer, tá? Então aí a planta começa a ficar debilitada e você nem sabe por quê. Tá? Então a gente colocou aqui, ó, já preparou o vasinho aqui com o fio passando por baixo aqui e a telinha de drenagem. Já preparamos o substrato e agora a gente vai fazer o que? A gente vai tirar essa amora aqui desse vaso, vai dar uma limpada nas raízes aqui, tirar esse substrato para a gente ver como que tá essa raiz dela. A gente vai sentar a planta no vaso, fazer toda a amarração e boa! Olha que bonitinho, tá com as amorinhas tudo vermelha. Eu vou aproveitar antes de falar isso para falar de uma espécie que é muito boa para fazer bonsai. Gente, a amora é uma das espécies que eu recomendo, é uma das 10 espécies que eu recomendo para fazer bonsai, para iniciante começar no bonsai. Por quê? Porque é uma planta muito precoce, tá? O que acontece? A amora com 1 ano, 2 anos já está dando flor e fruto, tá? E é comestível, tá? Então se tiver uma amorinha, ó, tem uma amorinha madura aqui. Se você quiser comer a amora do seu pé de bonsai, né, pode comer, tá? Outra coisa que eu falo, o pessoal que vem aqui no jardim ou que compra planta comigo, que pode comer, porque eu não uso veneno, ou quando eu uso eu oriento, falo assim, ó, essa carga não pode comer, tá? Mas é comestível. E outra curiosidade, tá? No bonsai a gente consegue reduzir o tamanho da planta, mas as flores e as frutas, elas se mantêm do mesmo tamanho, tá?
com exceção daquelas plantas que são mini, né? Por exemplo, tem mini caqui, mini goiaba, mini azaleia, né? Então essas já dão flores menores, frutos menores. Mas se você pegar uma planta que, por exemplo, a amora, né, que dá o fruto normal, o bonsai de amora, mesmo que a gente reduza o tamanho da planta, sai a amora do mesmo tamanho que uma árvore grande, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou tirar esse substrato, vou tirar essa planta aqui desse vasinho aqui e vou colocar esse outro aqui. E aí, nossa, tem bastante raizinha aqui, tem até o fio de arame tá aqui junto, ó. Então a gente vai pegar o hashi e a gente vai tirando toda esse substrato velho daqui, ó, e até, ó o vasinho quebrado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o vasinho quebrado? Então esse cliente aqui, ó, eles foram muito rapidinhos, sabe? Foram muito espertos. Viu que quebrou, já colocou dentro de um potinho, já cobriu com terra já por cima, para deixar a planta bem protegida. Então a gente vai pegar aqui, ó, por isso que é bom o alicatinho, ó, a gente tem que cortar aqui o arame que tava, ó. Então aqui, ó, era um vasinho terracota, bem baixinho, e aí, ó, eu acho que esse vaso aqui que eles escolheram é maior do que o que ela tava. Que dó, né? Eu tenho uma dó quando esses vasinhos quebram. Então a gente vai tirar aqui. Vamos retirar o arame de alumínio que tava aqui também, ó. O arame, ó. Tem outra telinha aqui, ó. Tem uma outra telinha de drenagem aqui. E ó aqui que interessante, ó. Esse vasinho que tava quebrado, ó o tamanho do furo de drenagem que tava aqui, ó. Tá? Então é por isso que a gente usa a telinha, para o substrato não sair. Tá aqui a outra telinha de drenagem, também tá aqui, a gente está tirando e a gente vai renovar tudo, substrato, tudo certinho. Então aqui eu não vou fazer poda de raiz, esse não é o objetivo desse replantio. O objetivo desse replantio é colocar essa planta de volta num vasinho, tá? E ela vai caber aqui, ó, com bastante espaço para ela crescer e ficar um bonsai bem bonito, bem desenvolvido, tá? Num vaso maravilhoso, tá? Então isso aqui vai ficar muito bom. Aí aqui eu vou dar só uma misturada aqui e aqui nesse vaso aqui que eles trouxeram tem argila expandida, tem umas bolinhas de argila expandida aqui que eu não uso, mas a argila expandida ela tem praticamente a mesma característica, né, de absorção de umidade que a caqueira tem, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho da caqueira cerâmica e comparar ela com pedrisco, tá? Tem muita gente que me fala assim: ah, Guilherme, eu posso usar caqueira, eu posso usar pedrisco ao invés de caqueira cerâmica? Gente, é o seguinte, o pedrisco ele vem da brita, tá? Ele vem da pedra que foi coletada lá na pedreira, lá, tá? Cavucou lá a terra, achou pedra e aí quebrou a pedra lá, paralelepípedo, você quebra toda aquela pedra lá e vira o pedrisco. Só que o pedrisco ele é bruto, ele não absorve umidade, tá? Então a caqueira cerâmica ela já tem uma característica de absorção de água. O pedrisco ele ajuda na aeração do substrato para a água não empoçar. Só que a caqueira também faz a mesma função, só que absorve água também, então é melhor do que o pedrisco. Então se você conseguir comprar caqueira cerâmica com a gente, compre caqueira cerâmica com a gente, porque ela traz mais saúde para sua planta e mais qualidade para o seu substrato do que um pedrisco qualquer, tá bom? Então vamos lá, qual que é o próximo passo? Preparei aqui o vasinho, eu faço uma cama, tá? O que é uma cama? Eu pego um pouquinho de substrato aqui, ó, e coloco aqui embaixo, aqui no vaso, para quê? Para que a hora que eu colocar a planta aqui no vaso e for amarrar ela, que as raízes de baixo
entrem em contato com o substrato já, tá? Se você colocar a planta direto no vaso, sem fazer essa caminha de substrato, as raízes de baixo não vão ter do que se alimentar, né? Então é por isso que a gente coloca essa caminha, tá? Então a gente coloca essa caminha, a gente coloca a planta, senta ela no lugarzinho que ela vai ficar, aí nós pegamos o arame e nós vamos amarrar essas raízes aqui, tá? Para que essa planta fique fixa, bem firme nesse vaso, tá? Eu não quero que ela se movimente nesse vaso, eu quero que ela fique firme. Guilherme, quanto que eu aperto? Você vai apertar o tanto que você sentir que a planta ficou firme, tá? Não vai apertar demais para não esmagar a raiz, né? Para não prejudicar a planta, tá? Mas aperte o quanto você sentir que ficou firme, tá? A planta ficou firme ali, ó. Olha como que ficou firme aqui, ó. Ó, a gente consegue subir a planta aqui pelo, né, pegando a planta já ficou bem firme aqui, tá? Então a gente abaixa, né? Tem um pedacinho do arame aqui que vai ficar à mostra, a gente abaixa ele para que o substrato fique por cima do arame, tá? Então a gente colocou aqui e a gente completa, né? Deixa eu tirar esse tie-gold daqui. E a gente completa. Gente, eu gosto de fazer muitas coisas com a mão, tá? Pegar na terra mesmo. E a gente completa o vasinho aqui agora com o substrato novo, bem adubadinho aqui, ó. Olha que maravilha. A gente coloca aqui e o que a gente vai fazer depois que a gente colocou aqui? A gente vai fazer um negócio com hashi aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, e vai ir jogando todo esse substrato, né, fazendo com que ele fique bem firme lá embaixo, lá, ó, preenchendo todos os espaços. A gente não quer que fique nenhum espaço de ar, né, nenhum bolsão de ar, entre as raízes. A gente quer que todo esse espaço de dentro do vaso aqui fique completo com o substrato novo, tá? Então a gente vai preenchendo aqui e ficou bem bom, tá? A gente coloca mais um pouco aqui. Colocou, tá pronto. Outra coisa que eu quero falar com vocês, sempre que vocês for, ó, esse replantio foi rapidinho, tá? Porque a planta é pequena, o vaso é pequeno, a quantidade de substrato é pouco, é bem rapidinho. Então nesse replantio aqui foi bem rapidinho. Mas qualquer replantio que você vai fazer, ó, tem que ter um recipiente com água, tá? Para você, em qualquer situação, regar a planta e não deixar ela secar as raízes. Se secar a raiz da tua planta, ela vai morrer, tá? Então não deixe secar as raízes da planta, tá? Então por isso que a gente sempre tem esse regador por perto. A gente já utilizou aqui esse substrato e aí eu vou pegar aqui de novo a caqueira da terracota, tá? Por que eu vou pegar a caqueira da terracota? Porque eu gosto de fazer um acabamento, tá? Eu não gosto muito quando fica essa terra por cima do vaso, tá? Apesar de ter caqueira, eu gosto de fazer um acabamento assim, ó, de colocar a caqueira aqui por cima, ó, para não ficar só preto, sabe? Para ficar um pouco mais bonitinho, assim. Eu acho, não sei se eu tô louco, mas é uma coisa minha, sabe? Eu gosto de colocar essa caqueira aqui, ó, por cima. Eu acho que fica muito mais bonito,
tá? Mas isso é uma característica minha. Isso é uma coisa minha, específica minha. E aí eu vou pegar a nossa mesinha giratória para pôr aqui, para vocês verem a planta. Tá feito o replantio da nossa amorinha, amorinha da Beth. E no vasinho novo, que coisa mais linda, ó, com as amorinhas vermelhas. E aí, final do replantio, o que que a gente faz? A gente faz a rega, tá? Então a gente pega aqui, ó, a gente pode fazer a rega de dois jeitos no final do replantio. A gente pode fazer uma rega por imersão, né? Pegar esse vaso e colocar dentro de uma bacia com água e deixar ele lá por uns 5 minutinhos, absorvendo a água, tirando todo o ar de dentro do substrato. Ou a gente pode regar mesmo no tanque, com a mangueira, ou mesmo com o borrifador que a gente tem. O importante é que você jogue água suficiente para molhar todo esse substrato, tá? Eu só estou molhando aqui para aproveitar que tá o borrifador aqui para explicar para vocês, tá? Joga a água aqui, ó, nas folhas também, tá? Não precisa ficar com medo de jogar água nas folhas, tá? A planta faz absorção de água pelas folhas também. E jogue bastante água no substrato, umedeça ele bem, tá? Para que essa planta sofra o mínimo possível e já comece a se recuperar o mais rápido possível, tá? Gente, olha que coisa mais fofinha que ficou, mais cuti-cuti que ficou esse bonsaizinho de amora. Eu gostei muito mesmo. E aí esse borrifador aqui, ele é assim, ó, ele tem um reservatório, aí você tem que bombar e aí você tem que apertar aqui, ó, e ele volta com a pressão aqui. E dá pra travar também, ó, você tira a mão e ele continua jogando água. E joga bastante água aqui, tá? Depois eu vou jogar um pouco mais de água para ficar tranquilo com o substrato. O que fazer depois do replantio, né? Onde que eu coloco a minha planta? Terminei de fazer o replantio, eu reguei a planta, eu vou deixar ela por uma semana, pelo menos, na sombra, tá? Um lugar que não pegue sol, na sombra. A planta depois do replantio vai ficar sombra e água fresca, tá? É aquele ditado mesmo, de sombra e água fresca. Até a hora que ela começar a dar sinais que já está recuperada. A hora que ela der sinais que está recuperada, né, depois de uma semana, 10 dias, você coloca ela num lugar que ela pegue sol pela manhã, tá? E sucesso! É só aproveitar o bonsai, é só desfrutar desse bonsaizinho e tá feito, tá bom, gente? Gente, aqui está finalizado o processo, né, todo esse trabalho de replantio, né, dessa plantinha aí que teve o vaso quebrado, tá? Eu não vou fazer nada com ela, tá? A gente vai deixar ela recuperar agora e depois a gente começa a repensar em trabalhar essa copa, né? São outros pensamentos depois, tá? Mas gostou desse vídeo, já senta o dedo no like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém com algum amigo que você sabe aí que quer começar a fazer bonsai. E é isso, gente, um abraço, até o próximo vídeo aqui do Eu Quero um Bonsai, todas as quartas-feiras às 18 horas.